Aguinaldo Oliveira 236. Assisti a quase todos os episódios do Newsológico. Opa! E algumas das entrevistas que você concedeu e o assunto dublagem é sempre recorrente. Porém, nunca vi você comentar sobre um personagem do Chico Anísio que satirizava a dublagem, o Bruce Caine. Sim, Bruce Caine, dos anos 80. Primeira dublagem que eu fiz na vida foi no Bruce Caine. Ele era um grande astro de Hollywood e cada semana ele tinha um estilo de filme diferente. Cowboy, pirata, médico, detetive. E o formato do quadro era um trailerzinho. Nesta quinta, 9h30 da noite, não perca Bruce Caine, hein? E eu me lembro que na época eu fui até visionário, assim, não entendia nada de dublagem. E quando ele falou que ia fazer esse quadro, eu falei, por que você não faz dublado? Pô, boa ideia, pega aquelas vozes da Herbert Richards, famosas, e faz o quadro dublado que vai ficar, que ele queria que ficasse muito parecido com um filme, né? Pô, ótima ideia. Falei, por que você não chama o Orlando Drummond, que fazia o seu peru, para dirigir a dublagem? Ele foi seu colega de rádio, né, no início da carreira de vocês. Uhum. Pô, ótimo, vou chamar o Drummond. Ele falou, mas quem podia dublar o Bruce Caine? Eu falei, por que eu não boto o Antônio Patinho? Quer dizer, foram 3 certeiras, né? E o Antônio Patinho ficou muito perfeito. A voz caiu assim. Procura no YouTube, você que está vendo a gente aqui agora, que você vai encontrar Chico Anísio, Bruce Caine. É um quadro um humor bem diferente, satirizando os filmes de Hollywood. Vamos colocar um trechinho aqui já pra galera entender. Pois é. Eu posso lhe ensinar como se desmonta uma arma, Bruce. Agora aprenda uma coisa, Big Mac. Um tiro perdido pode ser a diferença entre a sua vida e a vida do bandido, foi claro? E eu fiz a minha primeira dublagem. Eu tinha que dizer assim, capitão! Só isso. 5 vezes eu errei. Não vinha, aí não sincronizava. Falei, cara, eu vou querer mesmo fazer dublagem, né? E aí eu fazia uma palavra e demorei 5 vezes para fazer, o pessoal morrendo de rir. E eu me lembro que eu tinha um artifício que eu arranjei, que era o seguinte, eu trabalhava como assistente de direção na época. E quando eu inventei de ser dublado, e o meu pai concordou, o diretor falou, pô, cara, que ideia que você deu aí, cara, agora mais um problema para pós, vai ter que ter dublagem, orçamento, vai ter que pagar dublador. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, olha, eu então vou acompanhar a dublagem, representando a direção e representando também a produção. Eu levo as fitas, levo a papelada do cachê pra galera assinar e tal. Você assumiu a bronca. Eu assumi já também pra aliviar a coisa, né? E o que eu fazia? Eu ligava pro Drummond toda semana e falava, Drummond, ó, semana que vem a gente tem esse ator aqui, fulano, tem um cara que é um gordão, tem uma senhora de 80 anos, aí pra você escalar as vozes aí. Sempre quando tinha um jovem, eu não falava nada. Ficava quieto. Era deixa, né? Aí quando chegava lá, que aparecia aquele jovem, o Drummond olhava em volta e falou, vai lá, Anísio, pega esse cara aí. Aí da terceira vez que eu fiz isso, ele falava, vai lá, Anísio, vai lá, pega esse cara aí, vai lá, vai. Ele entendeu a minha estratégia. A intenção, né? E deu certo, porque assim, eu dei os primeiros passos ali, foi como treinamento, foi interessante, e eu comecei a fazer contato com o pessoal, ficar amigo do pessoal e tal, e foi ali que foi o meu... Você criou a sua oportunidade de dublagem, então. Exatamente, desde lá. E quando eu falei... Você arquitetou tudo. Falei, por que você não faz dublado? Foi uma ideia realmente boa, uma ideia que ficou legal. A intenção foi essa, mas também pela... né, falei, mas lá no início já tinha essa intenção ou não? Surgiu no meio do caminho? Não, já tinha. Eu falei, dei a ideia que foi muito boa. Modéstia à parte. Mas lá no fundinho tinha ali pelo lado. Falei, vou aproveitar e vou... né, caramba, hein? Usar isso como uma entrada para... Porque a dublagem sempre foi uma coisa difícil de entrar. Sim. Já falei isso várias vezes, pela dificuldade de fazer, é muito industrial, paga por hora, então não tem como você ficar ali, né, tem que chegar e fazer. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 19. Ah. Tinha 19 anos. E o Bruce Caine foi um quadro de uma temporada só. E não fez, assim, grande sucesso. Era um humor muito sofisticado, assim, sabe? E foi uma temporada só. Sofisticado em que sentido? Porque ele satirizava os filmes desses estilos aí que eu falei.
E não era aquele humorzão popular. Quer dizer, só quem tinha uma cultura de assistir exatamente, exatamente. Então você tinha que entender aquelas referências Sim. daqueles tipos de filme e tal. Quer dizer, o povão não pegava, né? Não pegava, não bombou. Não. E tinha uma produção também um pouco cara, tinha negócio de pirata, de cowboy, tinha cenários e tal. E como Ficou pelo caminho. foi mais ou menos, mas foi importante. Pra mim foi bem importante, né? Tem que estar no seu livro, quando você tiver um livro aí. Pretende ter um livro nisso? Ah, cara, eu tenho sim. Eu tenho um projeto aí chamado Eu e Chico, Chico e Eu. Que eu contando é uma semi-biográfico, vamos dizer assim. Não é a biografia dele clássica, mas eu conto várias histórias que eu vivi com ele. Histórias boas, histórias ruins. Dá pra dar um spoiler de uma... foda, cara. assim. Tem, por exemplo, uma interessante que nós fomos ver um show do Calbi Peixoto, que era um grande cantor. E nos anos 80 ele teve um comeback, né? Ele fez muito sucesso nos anos 50, 60 e deu uma... né? Na carreira dele deu um hiato. E aí ele voltou com uma música do Chico Buarque, assim, que bombou muito. Ele teve um puta show dele no Golden Room do Copacabana Palace com uma big band. Né? E ele era um grande cantor, né? E ele mandando super bem. Eu fui ver com meu pai. E aí, no final, fomos falar com ele. E o meu pai ficou durante o show, a gente vendo ele botando defeito no show o tempo inteiro, né? E aí, quando nós fomos lá falar com ele, Calbi, acho que ali, rapaz, você tinha que inverter aquele roteiro ali. E começou a dar um monte de toque pra ele. E foi ficando aquele clima, né? E aí no dia seguinte ligou o Di Veras, que era o empresário do Calbi. Ligou e falou: Chico, o Calbi tá super chateado com você, cara. E você ficou, foi lá ver o show, foi lá no camarim falar com ele e só ficou falando mal do show e tal. Aí meu pai comentou isso comigo, falou: não entendi, porra. Eu tava ali ajudando. Eu falei: pai, artista quando acaba um show e vai alguém falar com ele, ainda mais uma pessoa da sua importância, ele quer que você fale bem, ele quer que o artista, nós somos, como eu falei, nós somos ego puro, né? E não, eu estava dando toques e tal. Tá, mas você ficou 20 minutos, né? Você deu... Cara que dá 15 toques, o que você tá dizendo nas entrelinhas? Teu show tá todo errado. Tá uma merda. Né? Tá todo errado. E nem tava, cara. Era um showzaço, né? Eram detalhes técnicos, assim, de quem realmente entende. E eram pertinentes, eram opiniões Toque pertinentes. de direção. De direção, de roteiro, de, né? Enfim, de postura dele. E... o meu pai tinha muito isso, né, cara? Ele não tinha muita noção Um cara, quando faz muito sucesso, ele perde um pouco a noção do que as pessoas vão achar, da postura dele em relação a algumas coisas e do tal. poder que tem a fala, né? Exatamente, o poder da fala dele, da opinião dele, né? Então ele tava realmente querendo ajudar, sabe? Mas, ele tinha que pensar ali, e se fizessem comigo? Se alguém chega depois do show dele e fala: Chico, você ali, né? Ele não ia gostar. Tá legal, mas eu tenho 20 dicas aqui pra você. Exatamente. Chega o Jô, por exemplo. Né? Um cara assim, pá, né? E ele não ia gostar. Não ia gostar. Posso ter certeza que não. Então são histórias assim. Depois ele se retratou, ficou nisso? Não, filho, deve ter encontrado depois, mas não ligou pra... Não. Falou: desculpa aí. Não, depois provavelmente encontrou e falou: Calbi, ficou chateado comigo, cara, só queria ajudar, não sei o que e tal.